Jesus, 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 Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações sempre. Nós vamos, no dia de hoje, trabalharmos algumas questões que julgamos importantes. Estamos no 11º Indemed, como já foi aqui colocado, aqui em Cachoeira Paulista, amanhã em Piquete, na versão de 2019, na qual a gente encerra a proposta inicial de trabalharmos o livro Médium Conhece-te a ti mesmo, do Espírito Samuel Bulamark, que recebemos através da psicografia. E só para lembrá-los e informar quem porventura não acompanhou, na primeira parte trabalhamos a temática Aprendendo a Ser Médium, na segunda Aprendendo a Morrer, na terceira Alerta aos Médiuns, na quarta A Moral do Médium, na quinta Animismo e Mediunidade, e agora na sexta e última parte Produção Mediúnica, que vamos trabalhar hoje e amanhã os capítulos Que Produz, Que Faz, Complicadores do Médium, Simpatia dos Bons Espíritos, A Família do Médium, Médiuns Irresponsáveis, Atira a Primeira Pedra e Oração e Autoconhecimento. Bom, ouvi aí os relatos de Carlos, nos faz já mergulhar em toda a questão que o capítulo propõe. Como nós lidamos com essas possibilidades das coisas que acontecem através de nós. E no livro Médium Conhece a Ti Mesmo, neste capítulo, no primeiro capítulo da sexta parte, que é sobre a produção mediúnica, nos convida a refletir um pouco sobre algumas questões que julgamos importantes. E amanhã, na última apresentação, que tem como título A Produção Mediúnica, nós trazemos uma reflexão que o Espírito Samuel Bulamark oferece, que será apresentada como o fechamento desse trabalho que concluímos nesse ano de 2019. Então, pensar sobre essas questões é algo extremamente interessante. Carlos foi usando aí alguns adjetivos sobre a minha relação com a mediunidade, e eu fiquei ali torcendo para que ele dissesse um que ele não disse. Porque é algo que me agrada muito ser assim, porque é como Kardec indicou que devemos ser. Kardec nos fala da naturalidade com os espíritos. E assim, eu exercito buscar ser natural. E para mim eu acho que ser diferente disso seria um problema para mim, né? Fazer muito mise-en-scène e tal, às vezes até a gente brinca, porque tem gente que chega e diz assim, uma vez eu estava em Natal, e tinha um psicólogo lá que também era palestrante, ele de Recife, e ele era assim, extremamente crítico, uma pessoa com uma formação intelectual, filosófica, psicológica muito boa, e ele mesmo dizia assim, olha, eu sou muito crítico, então assim, e eu estudo Kardec, então quando eu vejo qualquer coisa fora do prumo assim, eu já fico, né? E aí ele disse, rapaz, o que me impacta é que você não precisou botar a mão na testa, não, para aí um minutinho, que você trata como que se fosse o que são, né? Os espíritos
são como nós somos espíritos. Então, essa forma de tratar em mim, dizia ele, com toda a minha crítica, as coisas que eu vejo, me gera muito mais confiança do que quando eu vejo muita cena armada para. E aí eu disse para ele, olha, eu faço algumas ressalvas ao que você está dizendo, porque cada pessoa tem sua forma de concentração, sua maior facilidade ou maior dificuldade, precisa se reservar mais para alcançar uma maior concentração, e tem pessoas que já podem ter essa facilidade e tal. E ele disse, não, eu dou esse desconto, mas assim, mesmo dando esse desconto, tem aí uma parte às vezes que fica meio fantasioso, e isso eu critico. Ok, e é verdade, né? Todas as vezes que tenha qualquer excesso, a gente percebe, porque vai sobrar, né? E todas as vezes que um fenômeno mediúnico, nós vamos ver determinada resistência do médium ou preocupação, a gente vai ver menos fenômeno mediúnico e mais presença do médium. Então, assim, sobra a presença do médium no fenômeno, ou falta características do que seria a própria produção mediúnica, o que também, por sua vez, vai gerar alguma dúvida em algumas pessoas, né? E aí, assim, eu começo fazendo essa ressalva à questão, porque é algo que é determinante no processo, para a gente poder entender o que a gente produz e qual é essa função nesse cenário em que a gente busca lidar com essas possibilidades. Óbvio que nenhum médium estará livre, assim como nas coisas que ele faça por ele mesmo, portanto de ordem anímica, a avaliar a adequação, a inadequação, a propiciedade do momento, a extensão do que deve ser, se é algo mais intimista, se é algo mais público, ou seja, questões que nós vamos tratar lá na última abordagem, no encerramento, lá em Piquete, nos trazendo aí essa moldura para o trabalho como um todo. No capítulo do livro Médium Conhece a Ti Mesmo, o Espírito Samuel Bulamarque nos diz: a produção faz parte da vida do Espírito. Tudo que produzimos tem a marca da qualidade de quem produz, boa ou má. E aí é o que Carlos estava dizendo aqui. Engraçado. São coisas simples, só que a gente acaba não pensando sobre elas. E por não pensar sobre elas, a escassez, né, dessas questões no nosso dia a dia, no nosso fazer, acaba criando uma dificuldade em função de uma complexidade que a gente cria sem a necessidade de ser. Vou explicar. O simples faz oposição ao complexo. O complexo é determinado pela quantidade de relações. Todas as vezes que eu perco de vista ou me equivoco na avaliação de algo que é simples, e por conta das minhas questões, eu acabo criando uma série de variáveis em torno do que é simples, e por conta disso ele ganha essa categoria de complexo, e aí eu acabo me perdendo no labirinto que eu mesmo construí. Ou seja, eu acabo ficando preso no que é acessório e esqueço o essencial. Eu fico preso na sobremesa e esqueço o prato principal. Eu valorizo muito mais a hora do recreio do que o momento das aulas. Ou seja, tem exemplo aqui para todo mundo, para quem gosta de comer, para quem gosta de estudar. E aí, quando a gente começa a avaliar essas questões, o que precisa, né? O que efetivamente precisa ser feito? E entender que a produção é parte da vida do espírito, já traz aí duas questões extremamente importantes. É parte, não é a vida do espírito. A vida do espírito é mais que isso. Todas as vezes que a gente se confunde a parte com o todo, a gente se compromete. Quer seja no trabalho mediúnico, quer seja no trabalho profissional, quer seja em uma atividade esportiva, o que for, né? O lazer que venhamos fazer, o relacionamento que a gente tenha. A gente se relaciona com a pessoa, mas aquilo ali é só parte da vida da gente.
A gente não vive de forma absoluta o outro, nem o outro vai viver de forma absoluta nós. Nós temos outras coisas a fazer, outros momentos a viver. Por exemplo, com a nossa família primária. Com a nossa família primária. Esses dias eu cheguei da universidade e Leana não estava em casa. Ela tinha me dito, a gente tinha almoçado, ela tinha dito que ia no banco. Do banco não sei por onde é que foi, porque eu não tinha chegado ainda quando eu cheguei, né? E aí assim, aí pensei, pode ter ido ver a mãe e tal, a gente vai viajar, passou esse período, vai passar esse período maior fora e tal. E nem liguei para ela. Tá onde? Tá fazendo o quê? Tá com quem? Sabe? Para que esse patrulhamento? A não ser que eu tivesse uma necessidade. Já que eu estou fazendo alguma coisa, deixa eu saber aqui para combinar. À vontade. Até porque na minha cabeça era, ela estando lá com a mãe, ela pode querer ficar um pouquinho mais, se eu ligar ela já fica preocupada, não vou fazer alguma coisa, ela se ligou é porque está precisando de mim, algo do tipo. Não, viva lá a sua experiência, fica lá também, é bom também ficar lá. Até porque eu vivo isso também com minha mãe, na minha casa. E ela não fica chateando por conta disso. Então, assim, entender que a minha vida e a vida de Leana é mais do que a nossa relação. Quando a gente está. Em outros momentos, estamos com outras pessoas, fazendo outras coisas. Trabalhamos e, sei lá, temos amizades, temos tudo mais o que possa acontecer. Quando a gente entende que, olha, a produção faz parte da vida do espírito, significa que o espírito, ele vai produzir, e isso é parte da vida dele, mas ele precisa ser mais do que aquilo que ele faz. Qual é o problema contrário a isso, que Samuel já chama de forma extremamente sutil de partida a nossa atenção? Ora, na hora que eu queira que o que eu produza seja mais do que eu, vai dar errado, porque ninguém dá aquilo que não tem, nem faz aquilo que não tem condição ainda. É parte da vida. Eu preciso ser mais. Todas as vezes que a gente tenta fazer mais do que o que tem condição, aí a gente tem lá o estresse, o estafa, cai em depressão. Por quê? Porque não dá conta de fazer aquilo que ainda não... A gente quer fazer mais do que a própria vida da gente. No seu limite. Essa é a condição, essa é a possibilidade. Entender isso nos coloca em uma situação extremamente tranquila, porque a gente vai produzindo e a própria produção gera energia para a gente, porque a realização nos dá a felicidade, e essa felicidade nos retroalimenta. E é fantástico isso. Tem gente que já desencarnou ou vai desencarnar sem descobrir isso. Tem gente que está descobrindo, tem gente que já descobriu. E cada vez mais, quem já descobriu, vai percebendo a importância desse conhecimento sobre si. É ótimo estar em contato com os espíritos, mas tem horas que é ótimo que eles fiquem lá. Eu preciso viver aqui agora, pé no chão. É ótimo atender os necessitados, mas fica lá agora, trem. Eu tenho que me refazer, eu tenho que viver um pouco. Jesus ia para o deserto. Chico Xavier já tomou banho de sal grosso, mesmo sem ser baiano. Recomendado por Emmanuel, que nem era pai de santo, foi padre. Porque o corpo ficava todo dolorido dos tapinhas dos abraços. Oi, imagine 1000 pessoas dando 3 tapinhas cada um, 3.000 tapas. Vai tomar 3.000 tapas depois e ver como é que você fica, né? Então assim, aí não aguento, tá doendo muito, bota sal na água e fica lá um pouco, meu filho, torna a carne fresca, carne do sol, ou uma charque boa para aguentar mais tempo. A gente brinca, mas sério, aí você vai lá para o sódio, a questão que está no sal, fantástico. Se Chico tivesse praia lá em Pedro Leopoldo, depois caiu em Baraba, Emmanuel dizia, meu irmão, vale, toma um banho de 7 ondas. Não, melhor de 21, pelo tanto de tapa que você está tomando, 21, né? Para ficar tempo suficiente do sal poder aí retemperar seus músculos, sua pele.
A gente brinca em torno disso, mas assim, o fundo de verdade está lá. Agora você precisa cuidar de você. Atendeu, maravilha. Agora você mesmo, toma aqui seu cafezinho com broa. Conversa despreocupadamente. Não precisa ficar aqui falando, como se estivesse doutrinando um espírito. Não. Conversa, dá risada, conta história, conta casos. E muitas pessoas se referem de forma muito feliz a esses momentos que viveram com Chico. O da broa, do café com broa, depois das reuniões, da conversação tranquila. E isso não descaracteriza que no meio dessa conversação saísse lá uma pérola ou outra, uma lição profunda, um ponto de reflexão que calava fundo. Aí assim, quando a gente começa a observar sobre o que produz, e aí tem essa consciência de que a vida, ela é mais, que nós precisamos ser mais do que o que nós produzimos. E aí a gente até refletia hoje pela manhã, falando com o Carlos sobre a questão do tempo de exposição. Eu dizia assim, os capítulos têm conteúdo que, se fôssemos falar, levaria muito mais tempo. A gente adequa sempre aos tempos que estão previstos nas programações. E aí, como que eu vou lidar com isso? Pois é, porque assim, não dá para esgotar. A gente trata aqui na medida. A minha capacidade de administrar, por exemplo, a força que eu posso usar no apertar da mão de alguém. Tem gente que quebra. Eu conheço um amigo que ele foi dar um abraço tão empolgado em outra pessoa que deslocou a costela. Então assim, sério mesmo, deu um abraço, ele todo fortinho, karateca, pegou a pessoa, que felicidade, a pessoa ficou lá não sei quanto tempo doendo mesmo, porque deslocou a costela, teve que ajustar. Toda vez que ele me vê, como ele gosta muito de mim, diz, meu amigo, eu contraio logo, porque eu sei que ele vai me dar um abraço, vai que, e aí ele dá risada e tal. Espera aí, deixa eu já me contrair aqui, para você não tirar minha costela do lugar. A gente brinca, mas ele excedeu. Ele botou mais força do que eu precisava. Então assim, por que eu vou dar um abraço de uma pessoa e eu sou forte? E no meu caso é forte, não gordo. Eu sou forte. Eu preciso usar minha força toda no abraço? Não. Eu vou dar um abraço. Agora, se a gente vai abraçar Carlos, pode apertar à vontade. Tem volume. Mesmo 12 quilos a menos aí nessas últimas semanas. Então... Os espíritos sabiam que ele estava precisando fazer uma dieta. Ele disse assim, se mandar comer menos, não vai obedecer. Então vamos criar aqui uma indisposição. Pronto. Aí já diminuiu aí. 12 quilos. Era o que precisava. Então melhora agora. Deixa ele ficar alegre. Aí... Fica atrás de depressão. Você estava em processo de dieta. Entendeu? Aí... Nesse cenário, a gente começa a se perguntar se o que a gente tem feito seria classificado como bom ou como ruim, como coisas boas ou coisas más. E aí teríamos que ver em duas perspectivas. Pessoal, para mim, o que eu faço é bom ou ruim? Beleza? Agora, e para o outro? Quando eu pergunto para o outro, eu precisaria abrir em duas perspectivas. Para alguém que gosta de mim e para alguém que não gosta de mim. Porque quem gosta pode querer me agradar e dizer, não, foi ótimo. Quem não gosta, se não for mentiroso, vai dizer a verdade. Porque se for mentiroso, mesmo tendo sido bom, ele vai dizer que não prestou só para nos ferir. E ainda assim cumpre uma função muito boa, que é para ver como a gente vai reagir quando houve uma crítica. E quando se fala de produção, a gente não pode esquecer que produzir, meu amigo, vai ser avaliado pelos outros e vai ser criticado. Então, todas as vezes, isso faz parte dos cursos de oratória que a gente ministra por vezes, coloca. Antes de expor qualquer ideia, você se expõe.
levantou ali, eu sentadinho, todo mundo avalia, se está bem, se não está, se está gordo, se está magro, né? Se está cabeludo, se a aparência está boa, se está bem vestido, se está vestido de forma adequada, inadequada. Não tem jeito. Antes de expor qualquer ideia, a gente se expõe. Aí, ao entender isto, eu busco me preparar. Aí vamos lá. Para o inimigo. Se ele for verdadeiro, ele vai dizer que estava bom. Se não, ele vai dizer que estava ruim. Com prazer ainda, porque ele não queria que você se desse bem. Essa pessoa cumpre uma função fantástica, porque nos mostra nossas fragilidades, porque não tem interesse nenhum em nos agradar. É nesse sentido que o obsessor também é um cooperador para o desenvolvimento do nosso autoconhecimento, já que a gente sabe que o obsessor só vai obsidiar nossas fragilidades. Se eu sei onde é que eles estão obsidiando, eu busco trabalhar isso porque é uma fragilidade. Se eu melhoro, beleza, ele vai ter que arranjar outra forma, mas aquela mais não. Então, de que forma eu vou me apresentar no processo? E aí observe a grandeza divina. Para Deus, nada se perde no universo, tudo é aproveitável. Aí uma vez uma pessoa, o sujeito estava fazendo uma palestra e ele disse isso, que tudo tinha uma função na vida da gente, tudo que Deus criou tinha uma função no universo. E aí a pessoa virou e perguntou assim: me desculpe, meu senhor. Foi uma senhora de piquete. Me desculpe. Me desculpe, meu senhor, mas o senhor tem por acaso ideia para que serve barata? Barata não serve para nada. E aí o sujeito inspirado disse: serve, minha senhora, é porque a senhora não entendeu ainda. A barata serve para nos dizer que o ambiente não está bem higienizado. Ele está precisando ser higienizado. Aí tem gente que vai dizer: mas eu limpo todo dia. Então não está sendo o suficiente. Porque às vezes a gente pode fazer meia boca, né? A gente até pode achar que está fazendo a melhor limpeza do mundo. Só que, por exemplo, reaproveita a água 500 vezes, as últimas vezes que passa, a sujeira já está lá de novo. Eu não vejo, porque perdeu a cor, mas continuou lá com os elementos, os resíduos que vai atrair a barata. E ela vai passar por lá dizendo: oi, tô viva. E estou me sentindo em casa. Eu adoro passear por aqui, não é? Então, tem a sua função. Encontramos lições mesmo de atos cruéis, e é verdade. Quantas vezes, ao avaliarmos determinadas condutas de algumas pessoas, por piores que seja, a gente encontra na constituição do motivo a nossa indiferença, o nosso egoísmo, a nossa estimulação. Todas as vezes que a gente se nega, por exemplo, a fazer o bem a alguém que repercute no próprio mundo, a gente cria espaço vibracional para que o mal aconteça. E à medida que eu entendo isso, e aí vamos lá, nós queremos produzir determinados fenômenos mediúnicos, eu gostaria de participar deles. O que é que eu crio de bom para ter aclimatação para que isto aconteça? Olha, é incrível. A gente, né, viaja aí constantemente, e às vezes, a depender do livro que a gente esteja trabalhando, às vezes os espíritos dizem: não iremos produzir nesse período. Só querem produzir em determinado lugar. Tem outros que dizem assim: vamos continuar a produção. E aí, assim, quer seja na casa de uma pessoa, quer seja no hotel, que seja, mesmo fazendo uma preparação na ambiência, uma proteção magnética, tudo mais, às vezes não é suficiente, ou porque não fomos competentes o suficiente para poder fazer no que precisava, ou porque, considerando o estado do lugar, o que deu para fazer ali não foi suficiente, pela situação delicada, vibracionalmente falando. E no caso, por exemplo, da psicografia, aí é um texto que vai sair com mais erros. Na hora da revisão você vai ter que corrigir mais, vai ter que perguntar para o espírito se faltou uma parte. Ou seja, vai influenciar sim. Vai influenciar sim. E aí você diz assim: nossa, mas que coisa interessante. Pois é, e olha, que eu estou falando partindo do pressuposto que o médium esteja bem. Só uma influência do ambiente. Se juntar a influência do ambiente
com o médium não estando bem, a produção vai ser mais afetada ainda. Então assim, como que eu lido com essas questões? Quando André Luiz nos fala no livro Desobsessão, que o médium deveria chegar pelo menos 15 minutos antes, para se concentrar, para entrar no clima, maravilha. Ele está dizendo então, nem chegue atrasado. Ele está dizendo então, e ao chegar se concentre. Às vezes a gente até chega antes, mas faz o social. Conversa de tudo, menos, né, de fazer uma reflexão, uma leitura ali, meditar um pouco, já se colocar à disposição dos espíritos, se manter em oração ali, para que, né, os espíritos vá já nos preparando, higienizando nosso campo mental. Não. Aí você diz, não sei o que foi que houve, hoje assim não foi fácil. Claro, não tinha como ser fácil. Você estava difícil. Você estava difícil hoje. Então assim, entender, olha, mas eu estava bem, mas não foi fácil. Beleza, vamos ver aqui como estava o grupo. Vamos ver aqui o que aconteceu antes, se for um espaço multifuncional. Porque tem lugares que consegue, por exemplo, que a sala mediúnica seja só sala mediúnica. Tem lugares que o espaço é multifuncional. Então, a depender do que tenha acontecido em uma outra reunião ou coisa, ou qualquer outra atividade, naquele espaço pode sim gerar uma influência aí energética, mental e tudo mais. Sim, então, como que eu vou, né, aprender com essas situações, observando aí, percebendo, na sabedoria divina, o que Deus aproveita ali. Aí uma vez um aluno me perguntou assim, professor, mas tem coisas que é um absurdo, que nos cria a maior repugnância só de pensar, só de ver a situação já é uma aversão imediata. Pois é, Deus naquele momento estava usando aquela maldade que alguém fez, na tentativa de dizer, você que também já pode ter feito isso, não faça mais nunca, viu? Veja como isso é ruim, olha o que você sentiu, fique cada vez mais avesso à situação, queira mais distância do processo. E é preciso ter olhos de ver, porque senão vai estar frente às situações e não extrai as lições. Nos ensina o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhos de ver, ou seja, tenha capacidade de observação. Observe. Tem gente que sai e volta, e vou usar como referência o centro. Pouco importa se é morando pertinho, se é morando longe, vou para o centro. E aí, não vê por onde passa, o que aconteceu, se derrubaram uma casa, se não derrubaram, se tem uma árvore, se foi cortada, se não foi. Ou seja, transita pelo mundo sem observar. Tem pessoas que ao sair de casa, alguém que se despede, a esposa com o esposo com a esposa, os pais com os filhos, que se a polícia ligar e dizer assim, teve um acidente aqui, não tem como identificar, está com a roupa X, é seu parente ou seu filho, seu marido, sua esposa? Vixe, não sei, mas vocês se falaram antes de sair? Falamos. E você não lembra que roupa a pessoa saiu vestindo? Não. Dá para ver, isso foi um texto que eu li já faz alguns anos, dá para ver que ele tinha barba. Era seu marido? Aí a mulher assim, barba? A senhora não sabe se ele tinha barba? Não, é porque tem períodos que ele está de barba e tem períodos que ele está sem barba. Não, minha senhora, foi hoje. Quando ele saiu de casa, estava com barba ou sem barba? Aí, assim, a gente ri mesmo, porque parece um absurdo. Mas o pior de tudo é que a gente se vê nas situações. Até para a gente mesmo. A gente vai para o espelho escovar os dentes e a gente olha só por dentro, esquece o resto. Se vai fazer a barba no caso dos homens, a gente olha só para ver se não corta. E a gente perde a visão de totalidade. Então assim, na hora se alguém me perguntasse, eu já fiz esse teste várias vezes com alunos meus. Aí tô assim, qual é a cor da meia que você está usando? E eu vi que estava sem meia. Ok? Eu já tinha olhado e vi que estava sem meia. Qual é a cor da meia que você está usando? Aí a pessoa diz uma cor. Mas você está usando meia? Não. E como é que você me disse a cor da sua meia? Deve estar no perispírito essa. E se fosse qual é a cor da cueca que você está usando? E a pessoa,
Tinha gente que tinha que olhar para lembrar. Espera aí, quando você vestiu, você estava com o olho fechado? Foi alguém que vestiu e você não viu? Foi? Não, fui eu mesmo. Sim, claro, foi você mesmo. Mas você não viu? Vi. Foi você que escolheu? Foi. E olha que às vezes a gente escolhe, a depender do dia, se o perfil e o modelo for o mesmo, pela cor. Hoje eu quero usar essa cor. Porque se o modelo for diferente, você pode ir pelo conforto, mais apertado, mais focado, mais o que for. Mas não, foi você que escolheu. E depois a pessoa diz assim, é engraçado, e hoje eu tinha pensado mesmo, vou usar dessa cor. E o senhor pergunta a cor e eu não lembro. Porque a nossa capacidade de observação está bem reduzida. Então, Samuel Bulamarque nos chama a atenção, ter olhos de ver, ou seja, melhore sua observação. Fique atento a essa questão. No campo mediúnico, trazendo isso para o campo mediúnico, nós vamos perceber, e aí ele oferece no capítulo, uma relação entre mediunidade, médium e a parábola do semeador. Cada terreno traz em si os ingredientes que ainda lhe sejam peculiares. Uns terão condições de fazer, mas faltará vontade e compromisso. Se fosse de vez em quando era ótimo, mas esse negócio de ter regularidade, gente... Uma vez uma moça me disse assim, Lindomar, eu quero trabalhar minha mediunidade. Eu disse, que coisa boa, porque a gente fica doido atrás de quem queira. Ela disse assim, como é que pode ser? Eu disse, olha, a nossa reunião lá, essa que você poderia ter acesso, é na sexta-feira à noite. Aí a pessoa pergunta assim, toda sexta-feira? Mas minha filha, é só um dia na semana. Mas tem que ser toda sexta-feira. Se você queria que fosse o quê? De 15 em 15... Ela fez assim, seria melhor, mas assim, tinha que ser todo 15 em 15. Quem tal uma reunião mensal? Né? Ora, você vai trabalhar habilidades psíquicas, mentais. Você precisa... mas minha preocupação de assumir compromisso é que se for mas é um dia por semana. Normalmente 2 horinhas. Tem lugares que ainda o tempo é menor. Porque você sabe, porque a vida é tão corrida, ele disse, então continue correndo atrás da vida, porque não vai ter como, você não vai trabalhar sua mediunidade dessa forma. Outros serão mestres para impor condições na ilusão do estrelato. Olha, e nisso somos bons. E aí assim, me perdoe, mas não escapa na condição evolutiva que a gente está. A gente pode até ter caminhos diferentes de mostrar, mas chega uma hora que o nosso personalismo aparece, porque assim, para mim, se for assim, não serve. Se é para mim, a persona se apresenta, porque assim, ninguém está pedindo errado. Era só, olha, é o critério, assim, funciona assim. Se fosse eu, faria diferente. Pronto, agora você já quer ser quem coordena. Na hora que eu digo, se fosse, comigo seria diferente, você já quer destituir quem está coordenando. Aí assim, peraí, menos um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho mais. Alguns apresentarão condição limitada, mas serão confiáveis. Aí a gente entende porque a gente está no jogo. As condições são limitadas, mas pelo menos a gente já quer ter o compromisso de fazer alguma coisa. Aí aquela velha história, quem não tem cão, caça como gato. Normalmente no senso comum a cara dizendo caça com gato, é como gato, ou seja, caça sozinho, porque o gato caça só. Então assim, se não tem outra pessoa com melhores condições, vai você mesmo. Eu costumo dizer isso muito em relação às comunicações espirituais. Tem espíritos que podem ter uma relação pessoal com a gente, tem espíritos que não, mas assim, está no planejamento espiritual, ele dá uma mensagem naquele evento lá, não tem outro, esse trem que está aqui mesmo, vou utilizar esse médium, mesmo que tenha aí as limitações, mas é quem está aqui. Então, se o médium começa a se achar o cara, porque determinado espírito deu uma mensagem, ele não vai cair, ele já está em queda. Porque ele está com a percepção equivocada do processo. Aí eu fiquei pensando, para não perder a piada, viu, Carlos? Você dizendo assim, um de um lado e outro do outro. Eu disse assim, que cara que dá trabalho, velho. Precisa de 2 para segurar. Para segurar.
Uma vez eu estava fazendo uma palestra, uma pessoa disse assim: Lindomar, tinha um índio grandão por trás de você. Eu disse: meu filho, se for pequeno, não dá conta. Eu dou muito trabalho para eles. E aí Samuel complementa: poucos apresentam maiores recursos e estão dispostos a cumprir com fidelidade a tarefa possível. E aí, nós vemos aí as figuras que conseguiram, por longo tempo, se expor sem deixarem de cumprir suas tarefas. Uns já desencarnaram, outros ainda estão aí. Tem uns, inclusive, que já estão na fila para desencarnar. Você sabe que já está final de carreira, pela idade, pelas questões que já apresenta, e mantendo. Aí fico pensando, você mencionou aqui o caso da irmã Dulce. Quantos anos ela teve que ficar segurando o tranco até ter uma estrutura que ela, partindo, continuasse o processo, da instituição, o benefício às pessoas e tudo mais. Então, são situações que nos colocam de alguma forma para refletirmos, e não podemos deixar de perguntar, inclusive para nós mesmos: eu sou qual aqui? Em que grupo eu estou? Em uns, outros, alguns ou poucos? Poucos eu sei que não sou. Poucos eu sei que não sou. E aqui eu acho que, dependendo das horas, eu vou fazendo aqui uma dialética. Por exemplo, teve um dia, eu até contei isso em piquete, eu estava muito afim de assistir um filme, mais tarde da noite. E aí os espíritos chegaram por conta do tratamento de sua distância que é feito, e me perguntaram assim: o senhor não vai? Porque já era para eu estar dormindo, para sair do corpo e ir com eles participar das atividades. Só que eu queria assistir um filme, e não era Netflix. Porque Netflix é coisa de Deus. Você para, você volta, você assiste de novo, você continua de onde você parou. Pode de tudo. O único problema que, como o cão atenta sempre, novela, você tem que esperar o outro dia para assistir o próximo capítulo. Netflix já bota tudo. Aí tem gente que quer passar o dia só Netflix. Aí o próprio sistema deve pensar assim: essa pessoa não tem outra coisa para fazer. Aí aparece a mensagem lá: tem alguém assistindo Netflix? O sistema estranhou. Eu não acredito que essa pessoa não tem outra coisa a fazer. Deixa eu perguntar se tem alguém assistindo. Até o sistema que quer ser veiculado, chega uma hora que ele estranha. Gente, peraí também. Já assistiu quantos episódios, E tem série, olha, é fora de série. Vamos lá. Condições para a produção mediúnica. A condição física, adquirida como resultado do esforço, disciplina e trabalho. E aí, uma vez a pessoa disse assim: mas Lindomar, não tem nada a ver condição física com mediunidade. Quando a gente está falando de efeitos intelectuais, eu digo: meu bem, vai sentar para psicografar um livro e não esteja com o mínimo de condição física não, para você ver se você não cansa rapidinho. O corpo dói, a coluna dói, o braço fica logo anestesiado, e não é por conta do magnetismo não, é problema circulatório mesmo. Vai aplicar passe em uma pessoazinha, beleza, põe 50, põe 100 para ver se você aguenta o tranco. Nem se for só em posição de mão, porque chega uma hora que a gente vai pedir que segura aqui, porque não está dando mais nem para segurar o braço. Então, condição física mesmo, adquirida, esforço, disciplina e trabalho. A condição espiritual, que será sempre resultante da experiência positiva aquisicionada nas existências anteriores. Olha que coisa legal. Ninguém vai dizer: não, cheguei aqui, comprei ali na esquina, vá nessa. Aquisição em existências anteriores. Quando a gente encontrar alguém hoje fazendo alguma coisa que parece que é fácil, só parece que é fácil hoje, gente, porque já começou bem antes. A dificuldade que eu posso estar tendo hoje para fazer algo que eu estou começando em termos evolutivos agora, outra pessoa que não tem, já viveu essa dificuldade antes, quando começou a fazer. Só que é algo que às vezes já está trazendo lá por algumas encarnações. No campo da mediunidade também. Tem gente que está começando a mexer o caldeirão agora.
Então tem lá as dificuldades da mediunidade. Aí tem uma pessoa que já mexe no caldeirão desde a Idade Média. Aí eu estou no centro espírita lá há 5 anos. Vez em quando rola uma coisinha, e quando rola uma coisinha a qualidade é sofrível. Mas é o que eu consigo fazer, beleza, estou feliz da vida por conta disso. Aí chega uma pessoa que com 5 meses, eu tenho 5 anos, a pessoa tem 5 meses, aí já dá uma comunicação mais limpa, com conteúdo, com fluidez. Aí eu assim, tudo anímico. Eu estou aqui há 5 anos e não consigo ainda, por que ela já consegue? Pois é, porque você não está raciocinando à luz da reencarnação, à luz da evolução. Muitos que quiseram produzir muito aos olhos dos outros, ganhando evidência social, caíram feio. Isso porque esqueceram do trabalho interior de base fundamental para não ser cego com os olhos saudáveis, que é o pior tipo de cegueira. Os olhos estão bons, mas eu não consigo ver. Ora, a evidência pessoal é de alto risco. Deixemos-la para aqueles que têm a prova de lidar com esta experiência e dificuldade. Olha o que a espiritualidade considera, olha o que Samuel está chamando a nossa atenção. Viver a atividade que lhe expõe é uma prova e de alto risco. Então, então não vou fazer. Não, quando tem que fazer, faz, não tem jeito. A própria situação lhe coloca lá. E esse é um tema que a gente vai tratar. Querer evidência social, inclusive na mediunidade, é não conter a própria vaidade. Opa! E já assim, com alguns grupos a gente refletindo, e num exercício bem de sinceridade, a pessoa vai dizer assim: ler isso me incomoda. Porque eu não acho que eu sou vaidoso, eu não acho que eu sou vaidosa. Não. Mas por que você acha que ele incomodou? Não, porque assim, desse jeito, daqui a pouco ninguém vai tentar fazer nada, porque tentar fazer alguma coisa Não, vamos lá, por que lhe incomodou? Não, porque também esses espíritos... Não, porque você está falando dos outros, você, por que lhe incomodou? Ok? Olha o que Samuel nos diz mais. O desejo de evidência social e a dúvida, ou de simulação. Dúvida ou a dúvida de mentira. Ok? Será que eu teria um trabalho de ordem social, de ordem pública? Será? Olha o que ele nos diz. Como saberei, a gente pergunta, como saberei se a evidência pessoal não será uma prova para mim? Ok, boa pergunta. Olha o que Samuel responde. Se me permitem responder com toda sinceridade, posso lhes dizer que esta preocupação já reflete a sua necessidade vaidosa de evidenciar-se. Porque se eu não estiver preocupado com isso, se tiver que ser, vai ser, não tem jeito. Tem trabalhos que não tem como, você vai aparecer. Mesmo que você não queira, não tem como, você vai aparecer. É da marca do que você vai fazer. A diferença é que você pode não estar tão seduzido pela questão, então você lida com isso de forma mais tranquila. Isso porque, conforme é possível verificar na vida daqueles que trazem essa prova, por mais que não quisessem, as situações, as produções, o próprio fazer a que eram chamados, os obrigavam a, na própria realização da tarefa, não poderem se ocultar. Na boa, tinha como Chico Xavier não aparecer na tarefa dele? Não tinha, a não ser que ele não fizesse. Se ele não fizesse, ele ia aparecer no sanatório, com a abertura psíquica que ele tinha. Como que ia dar conta do volume? Olha só, com a capacidade mediúnica que Chico, tem, tá? Se ele não canalizasse, ia para o sanatório. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, ia ser internado. Então, assim, quando ele canalizou, e pela natureza do trabalho dele, não tinha como dizer, eu não vou aparecer. Para não termos dúvidas. Ou seja, quando for, será naturalmente. Sem forçar situações, sem se autoconvidar,
sem constranger ninguém, sem implorar para ter uma chance. Recomendamos vigilância, serviço e oração, e o que tiver de ser, será. Eu penso sempre e muito sobre essas 4 situações que Samuel coloca nesse capítulo, que são situações de risco. Que demanda interna eu tenho? Que, sem forçar situações, sem se autoconvidar, sem constranger ninguém, sem implorar para ter uma chance. Quem quer trabalhar simplesmente, se coloca à disposição e as coisas surgem tranquilamente. Na hora que a gente começa a colocar determinadas condições para isso ou aquilo, olha, pelo que eu já vi em termos espirituais, a gente está comprometido, sabe? O que a gente quer ainda não é muito trabalho, é aquela situação. Então, assim, o que é que Samuel recomenda? Vigilância, serviço, oração, e o que tiver que ser, será. Obrigado pela atenção e pelo carinho que eu sempre sinto aqui. Agora é Ileana. Na atividade em desdobramento, o doutor Bezerra aparece e nos diz, na atividade, fazendo lá uns atendimentos, aí ao final, na despedida, eu já ia acordar, aí ele me disse: se prepare, que hoje ao final da palestra vamos falar. E eu não queria me expor, até porque, na época, você começando um trabalho, gera aquelas questões todas, abençoado seja, geram aquelas questões todas, não é, foi doutor Bezerra, não foi doutor Bezerra, próprio do nosso movimento espírita. E eu não queria me expor. E aí eu comentei com uma pessoa que tinha participado da experiência em desdobramento e que lembrava também. Aí virou para mim e disse assim: e aí? Eu disse assim: tranquilo. Ele disse que é no final da palestra. Quando eu senti que ele está se aproximando, eu dou o assim seja. E termino a palestra e saio. Eu ia armar com o doutor Bezerra, né? Você está rindo, mas eu não sei se por medo ou se por precaução. Eu vou dar o assim seja. Quando eu senti que ele está se aproximando, e aí, lá falando sobre uma palestra sobre Jesus, dezembro e tal, gente, eu não vi ele se aproximar. Quando eu vi aquela luz intensa perto de mim, eu disse assim: meu Deus, eu pensei assim, meu Deus, vou dar o assim seja. Quando eu disse eu vou dar o assim seja, ele fez assim, eu saí do corpo, me tirou do corpo, ele assumiu com toda uma caracterização, mudou minha fisionomia toda, o timbre, tudo, todos os efeitos lá, incrível. O povo contava depois, e eu tinha essa sensação, só que eu não sabia como, que além de curvar, meu corpo ficou para trás, como se meu pé tivesse assim, embora o pé estivesse todo no chão, que algumas pessoas que estavam próximas assim na mesa, assim, meu Deus do céu, vai cair, né? Aí ele deu a mensagem toda e tal, foi assim, uma emoção, as pessoas se emocionaram e tal. Aí eu volto, ele encerra a mensagem, eu volto, aí sentei assim na cadeira, internamente assim, meu Deus do céu. Aí ele chega, bota a mão no meu ombro e diz assim: meu filho, agora a responsabilidade aumenta. Doutor Bezerra, eu não estou dando conta da que tenho, o senhor está querendo que aumente. Aí ele me disse uma frasezinha que faz toda a diferença. Ele disse assim: não queira alcançar todos os objetivos, você não sabe. Ali, naquele momento, porque assim, uma das coisas que povoava a minha cabeça era assim: o senhor intui. O que precisarem saber que o senhor queira dizer, o senhor fala. Sem uma comunicação ostensiva. Você não sabe todos os objetivos. Não queira conhecer. Vamos lá. No meu exercício de autoconhecimento, querer saber todos os objetivos era mera presunção minha. Querer dar conta
de um projeto espiritual que eu sou a formiguinha que está ali por acaso passando e que levou um grãozinho de açúcar. Então, assim, essas questões, elas nos levam a uma reflexão necessária. E aí a gente vai se posicionando para poder entender o que faz. Com Ileana.